E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo, né? Pois é, depois de uma derrota aí, né? O Flamengo não teve o mesmo desempenho teve contra o Corinthians e contra o Bahia. Eu não sei se teve alguma coisa a ver, porque tinha alguns jogadores desfalques, né? É o time bastante modificado. Por exemplo, o Léo Ortiz de volante e ala aqui pra mim. O Flamengo perdeu o jogo naquele setor, os dois muito mal de volante. Outra posição que a gente vê nitidamente que o Flamengo tá sentindo muito, pessoal, é a questão do lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas, quando chegou no Flamengo, o cara era uma máquina ali na esquerda, né? Era fazendo gol, dando arrancadas e bem na defesa, né? Hoje a gente nem vê ele apoiando e nem vê ele marcando, né? Inclusive os gols que o Flamengo sofreu, todos foi pelo setor dele, né? E o Flamengo não fez um bom jogo, a verdade é essa, né? No primeiro tempo foi um jogo bastante truncado, competitivo, né? E pra mim aquele pênalti não existiu. Rossi conseguiu fazer a defesa. No segundo tempo o Flamengo caiu bastante de produção. Muito mesmo, né? Eu não sei se... Acho que as mudanças de Felipe Luiz talvez fez acontecer isso, né? Ala do meio campo muito mal. Léo Ortiz mal. Ayrton Lucas mal. Aquele garoto Matheus Gonçalves no primeiro tempo conseguiu fazer algumas jogadas com o Wesley, mas no segundo tempo muito mal, né? Então, Bruno Henrique mal, Gabigol mal, né? Então, não teve muito o que fazer, né? O Flamengo perdeu por 2-0, não conseguiu criar tanto, né? Mas é como eu disse, pessoal, não é uma derrota que também a gente vai crucificar o treinador, né? Não é uma desclassificação da Copa do Brasil que a gente vai crucificar o treinador, não. Ele tem suas ideias de jogo, colocou em prática. Agora, o incrível que se passa no Flamengo, eu acho que isso aí é até um... Eu não sei nem explicar, né? Pós-data FIFA. Flamengo pós-data FIFA, eu nunca vi o Flamengo jogar bem pós-data FIFA. Pode ter 60 dias de treinamento aí depois de uma data FIFA. O Flamengo volta mal. Não é só com o Felipe Luiz, é com todos os treinadores que passam no Flamengo. É incrível, né? Muitos, eu acho que se dá, você percebeu quando a Arrascaeta entrou em campo. Ele não conseguiu tocar na bola, né, pessoal? Eu não teria nem colocado, né? Mas o Flamengo agora vai para um jogo decisivo, né? Campeonato Brasileiro eu acho que finalizou, deu adeus. Dificilmente vai conseguir chegar ali nos líderes. Conseguir uma vaga direta na Libertadores, né? Eu acho que é importante nesse momento. E dificilmente vai conseguir, né? Conseguir chegar ali próximo dos líderes do campeonato, né? Agora, focar na Copa do Brasil, né? Corinthians passou por cima do Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense esse ano tudo indica que vai para a segunda divisão. Eu vejo muitos falando aí que Corinthians ou Fluminense vai para a segunda divisão. Para mim, nenhum dos dois vai. Quem vai é o Atlético Paranaense, inclusive tá na zona de rebaixamento agora, né? E muito fraco, né? Muito fraco mesmo do Atlético Paranaense. O Corinthians passou por cima. E o Corinthians vem forte, né? Quando eu digo vem forte, pelo menos a autoestima lá em cima, né? Venceu por 5-2. O atacante dele lá, Memphis Depay, fazendo seu gol, né? Gol de falta. E os corintianos estão animados, pessoal. Inclusive aí eu já vi nas redes sociais. Já teve corintiano que mandou até recado, né? Neto, beija, né? Dizendo que ia passar por cima do Flamengo. Vamos aguardar o que é que Felipe Luiz vai consertar essa equipe aí. Tem a volta de Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, né? Vamos ver o que é que esses caras conseguem fazer, né? Como eu falei, não podemos cobrar tanto assim de Felipe Luiz. Também não podemos ignorar as atuações, né? Temos que analisar, né? Então é isso, pessoal. Agora, pessoal, vamos acompanhar o corte. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao canal Fala João Guilherme, link na descrição. Sem enrolação, vamos acompanhar o corte e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Felipe Luiz consegue a sua primeira derrota no comando do Flamengo. Sentiu
o gosto amargo de ser um treinador derrotado e logo no seu primeiro clássico estadual como treinador. Obviamente que o clima na entrevista hoje era de cobrança. E cobranças que o Felipe Luiz mereceu. Se ele deixou uma ótima impressão nos 2 primeiros jogos, hoje ele realmente não foi feliz no comando do time do Flamengo. Primeiro, por essa situação do Ayrton Lucas e do Léo Pereira. Ele viu, pelo menos eu acho que ele viu, que desde o primeiro tempo o Fluminense estava forçando por ali. Ayrton Lucas é um jogador forte no apoio, com muita velocidade, com muita intensidade, mas com pouca inteligência para definir as jogadas, e um marcador razoável. Ele tem problemas para marcar. O Fluminense forçando o jogo ali. O Felipe viu isso e não mudou. Ele persistiu. Outra coisa que chama atenção. De novo, o Léo Ortiz é protagonista de um momento aí crítico do Flamengo. Porque o Léo Ortiz, ele vinha muito bem na defesa do Flamengo, na zaga do Flamengo. E aí o Felipe lembrou o Tite, que a nação rubro-negra não consegue esquecer. Ele tira o Fabrício de onde ele estava muito bem, da posição de origem dele, que é zagueiro, e coloca de volante e bota o Fabrício Bruno na zaga ao lado do Léo Pereira. Não que o Fabrício Bruno não tivesse jogado ao lado do Léo Pereira, muitas vezes jogaram os 2 últimos anos juntos praticamente. Mas ele mexeu num ponto que estava encaixado dos 2 primeiros jogos. Então, a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira que teve uma atuação muito ruim, ela já estava ganhando corpo, já estava ganhando entrosamento. Ele mexeu nisso aí. Ele quis copiar o Tite, colocar o Léo de volante. Ele até não foi mal, mas seria melhor ter o Léo Ortiz na sua posição como zagueiro, já que ele vinha muito bem nos últimos jogos. Ele poderia colocar outros volantes ali para jogar, né? Poderia dar uma oportunidade, mais uma vez, para o Everton Araújo, né? Que é um jogador da posição. Mas não, ele preferiu colocar o Léo Ortiz e acreditar no Alan. Outro ponto que merece também crítica, o Felipe Luiz. Quem viu a dupla Gabigol e Bruno Henrique até 2021, quando eles tiveram aí o seu auge, 2019, 2020, 2021, e viu hoje no Maracanã, deu vontade de ir para o YouTube procurar vídeos da dupla nos anos atrás, porque hoje era uma dupla que não lembrava em nada uma das maiores duplas de ataque da história do Flamengo e do futebol brasileiro, que esses caras conseguiram juntos, foi algo muito grande. Uma dupla inofensiva, que não fez mal a ninguém. Eu diria que o Gabigol teve hoje, com o comando do Felipe Luiz, uma atuação como nas vezes que ele jogou com o Tite, teve poucas oportunidades, mas teve, quando jogou, não jogou bem. Realmente é um caso incrível do Gabriel. Ele não pode reclamar de oportunidade, ele está tendo chances, mas ele não consegue jogar minimamente o que ele já jogou um dia. E o Bruno Henrique, que já é um cara bem mais velho do que o Gabriel, o Bruno Henrique tem 33 anos, se eu não estou enganado, o Gabriel tem 28. O Bruno Henrique, pelo menos em alguns momentos, neste período que ele voltou de lesão, ele teve boas atuações. Em alguns jogos ele foi importante e tal, decidiu alguns jogos. Contra a Bahia, contra o Atlético Mineiro, e tem outros jogos por aí.
o Gabriel desapareceu. É impressionante. E qual foi o erro do Felipe? Não sei se por amizade, dos velhos tempos, grandes companheiros. Ele insistiu muito com a dupla Gabigol e Bruno Henrique e principalmente com o Gabriel. Deixou o Gabriel em campo até os 78 minutos de jogo. E ele era inoperante. Aí você vai me perguntar, ô João Guilherme, mas o Gabigol vai botar quem no lugar dele? O Carlinhos? Olha, pode ser o Carlinhos, mas pode não ser o Carlinhos. Você tinha a opção no banco de colocar o Lohan, que acabou entrando um pouco mais, ou mudar a formação, mudar o esquema tático do time, jogar sem um homem de área, colocar o Arrascaeta um pouco mais adiantado, né? Eu sei que ele cometeu algumas falhas, o Felipe Luiz, e ele sentiu realmente que não foi bem. Nós temos que lembrar também o seguinte, é um treinador que está fazendo o terceiro jogo no profissional. Ele é um iniciante mesmo. Ele tem 3 jogos. Em 2 ele foi muito bem. E em 1 ele foi muito mal, o Felipe. Muito mal mesmo. O Flamengo, no segundo tempo, lembrou aqueles momentos ruins do Flamengo recente. Que o Flamengo recentemente, com o Tite e com outros treinadores, teve alguns momentos de apatia, de falta de inspiração, de falta de qualidade, mesmo sendo um elenco tão caro, tão renomado. O Flamengo com o Tite, com o Sampaoli e com outros treinadores teve esses momentos. E teve hoje com o Felipe Luiz. O segundo tempo do Flamengo foi horrível e o Fluminense, com o talento de Ganso, principalmente John Arias, precisou apenas de 15 minutos para resolver o Fla-Flu e dar um salto e sair da zona de rebaixamento. Mas agora vamos para o que interessa. Domingo, Corinthians e Flamengo, 4 da tarde na Neoquímica Arena. Galera, o Felipe falou depois da coletiva, não, zera o pensamento, é outro jogo, é outra competição, vamos mentalmente muito fortes para o jogo. Ele falou isso na coletiva agora há pouco. Mas não há como negar que o resultado de hoje influencia no jogo de domingo, por causa do ambiente, do clima. Você vê o Corinthians, que já estava animado e esperançoso, agora muito mais, porque consegue uma goleada dentro da sua casa, sai da zona de rebaixamento, a torcida fica ainda mais acesa, o time mostra que está numa evolução e uma vitória como essa só joga o otimismo e a motivação do Corinthians lá no alto. Então, o momento emocional, psicológico, ele é todo favorável ao Corinthians. Do outro lado, o Flamengo, que veio de 2 bons jogos, 2 grandes vitórias, tem uma parada para a data FIFA, não contou hoje, como outras equipes também, com alguns jogadores importantes e leva uma cacetada do Fluminense não jogando bem. É óbvio que isso quebra a confiança. Então, tem reflexo, sim, no pré-jogo de Corinthians e Flamengo. Dentro de campo, na bola, é que nós vamos ver realmente o que vai acontecer. Agora, no ânimo antes da partida, dos jogadores, da torcida, de todos que estão envolvidos neste espetáculo de domingo, 4 da tarde, não há dúvida que influencia. Essa combinação de resultados dá ao Corinthians uma força maior
para ele conseguir tirar a vantagem que o Flamengo tem, que foi vencer por 1-0, joga pelo empate, se perder por um gol de diferença, leva para os pênaltis, se perder por 2 gols de diferença ou mais, o Corinthians estará classificado. Então, não tenha dúvida que isso aí mexe com o jogo de domingo, como eu acho que os jogos de ontem, e falei isso ontem aqui na live, influenciam também Vasco e Atlético. O Vasco tomou uma paulada do São Paulo, vem com a crista baixa. O Atlético, com o time reserva, ele empatou com o Fortaleza na Arena Castelão e poderia ter vencido o jogo. Isso é uma demonstração de força. Então, são competições diferentes. O Flamengo chega a Itaquera com vantagem, mas não tenha dúvida que o astral, que o clima, que o ambiente, quando você vence, fica muito mais favorável e animador. Então, eu acho que, apesar de estar em desvantagem, o Corinthians chega muito mais animado para esse jogo do que o Flamengo, que tem a vantagem. O que nós vamos ver é se o Corinthians vai conseguir tirar a vantagem. Uma coisa eu digo: se o Flamengo jogar como jogou contra o Corinthians no 1-0 no Maracanã e contra o Bahia nos 2-0 em Salvador, o Corinthians terá muitos problemas. Agora, a última impressão é a que fica, né, gente? Ditado que todo mundo conhece. A última impressão é a que fica. Se o Flamengo jogar como jogou contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, aí o Corinthians tem tudo para se classificar. É isso, né? A vantagem é do Flamengo, mas o jogo será na casa do Corinthians e com o Corinthians muito mais animado nesse momento do que o Flamengo. Vocês veem o que um jogo, o que um clássico é capaz de fazer, né? Existia um otimismo, uma empolgação com o trabalho do Felipe Luiz, mas hoje realmente deixou alguns questionamentos, principalmente porque teve tempo para trabalhar e ele trabalhou com os jogadores que estavam em campo. Por exemplo, ele escalou o Alcaraz, que é um cara que não foi bem. Aliás, o Alcaraz e o Plata, 2 contratações caras do Flamengo nesse meio do ano, ainda não deram sinal de vida. O Michael teve lesão, voltou, mas ainda está se readaptando, aquela coisa toda, ainda não engrenou. Então, as contratações que o Flamengo fez ainda não mostraram serviço, essas contratações recentes, e aí o Felipe Luiz vai ter domingo de volta Gerson, Pulgar, também o Arrascaeta, que jogou hoje uma parte da partida, mas está numa fase muito ruim. O Arrascaeta vem realmente numa fase muito ruim. Terá à disposição De La Cruz, terá à disposição esses jogadores todos. O Flamengo irá completo para São Paulo. O Flamengo tem um time melhor do que o Corinthians, mas e tem a vantagem. Ou seja, o panorama ele é favorável para o Flamengo, só que o lado psicológico, motivacional, emocional afeta. E domingo o Corinthians vai incendiar a sua arena, uma pressão insana que a gente sabe como a fiel torcida corintiana sabe fazer, e vai empurrar o time. Resta saber como
O Felipe Luiz, o novato Felipe Luiz, o Felipe Luiz fará domingo o seu 4º jogo como técnico profissional, gente. E viverá o seu maior desafio na carreira até aqui, que é exatamente superar essa frustração dessa derrota e desse resultado ruim, principalmente de um segundo tempo em que a coisa desandou de vez, e buscar uma classificação na casa do adversário. Vamos ver o que vai rolar. Vai ser muito interessante o jogo de domingo, como também será muito interessante o jogo de sábado. Nação flamenguista. O Flamengo perdeu 2-0. Eu acho que isso aí, o resultado nem foi tão interessante assim. E a gente via pedindo o time, né, era desempenho, né? E nesse jogo aí do Fluminense não teve desempenho, né? Muito abaixo o desempenho do Flamengo. Alguns jogadores não teve boas atuações. Vou ser realista, né? Eu acho que quem teve uma boa atuação, o único que teve uma boa atuação poderia ser Rossi, né? Que pegou o pênalti. O Wesley, né? Deu opções ali na frente. Mas os demais, pessoal, a zaga do Flamengo muito mal, né? Acho que Felipe Luiz principalmente errou aí, né? Então se ele tinha não é uma crítica, pessoal. Claro que a gente vai sempre estar fazendo esses análises, né? Porque o cara tem, eu vinha dizendo nos meus vídeos, e perder para o Fluminense e for desclassificado da Copa do Brasil, a gente não pode cobrar nada. O cara é o terceiro jogo do cara, né? Mas temos que fazer análise em cima do jogo, né? Ele tinha uma convicção do seu esquema de jogo, né? Então, acho que ele deveria ter mantido, né? Como assim? Léo Ortiz na zaga. Dependente se Fabrício Bruno ia voltar ou não. Léo Ortiz teria que ser titular ali, ou com Fabrício Bruno, ou com Léo Pereira. No meio campo, eu sei que se o Flamengo tava sem Pulgar, né? Sem De La Cruz, ele improvisou Léo Ortiz e Alan. Continuou sem o meio campo. 2 jogadores neutros, né, na partida, né? Alan nem se fala. Eu acho que o Flamengo já tem que repensar essa questão de Alan aí, né? Ele pediu para sair, libera, né? Ver se tem qual é o clube que queira pagar. Alan não dá no Flamengo, pessoal. Não dá, né? Então ele deveria, se ele queria colocar Alan, ok, mas colocasse um volante ali de origem, né? Everton Araújo, o cara toda a vida que entrou teve boas atuações. Gabigol e Bruno Henrique. Pessoal, a gente cobra muito Gabigol, né? Eu concordo com vocês. Terceiro jogo dele, o primeiro jogo contra o Corinthians, ele foi bem. O segundo contra o Bahia foi mais ou menos, e ontem foi péssimo. Sei que a gente cobra muito Gabigol, né? Mas também a gente tem que reconhecer, né? A bola não chegou. Bruno Henrique, mal. Temos que cobrar Gabigol, temos. Então vamos cobrar Bruno Henrique também, né, pessoal? Bruno Henrique, vale destacar que, se eu não me engano, ele tem um salário mais alto que o do Gabigol, né? Então, por que cobrar só o Gabigol, né? Uma coisa é certa, né? Felipe Luiz é um cara inteligente, um cara que sabe o que tá fazendo. Ele vai dar oportunidade a Gabigol, vai dar oportunidade a Gabigol. Gabigol vai ser titular contra o Corinthians? Com quase certeza que sim, né? Mas ele não vai ficar batendo numa tecla sem o cara tá respondendo, sem aquela tecla tá respondendo, não, pessoal. Gabigol não começar a jogar bem, Gabigol não começar a fazer gol, vai ser complicado, né? Não é só Gabigol, né? Bruno Henrique também, né? E esses dois aí não jogar, eu tenho pra mim que eles vão ser barrados. Mas colocar quem? Gonzalo Plata, Lohan, né? Tem algumas opções que ele pode dar também, oportunidades, né? Não pode ficar batendo só numa tecla Gabigol, Bruno Henrique, quando na verdade os caras não estão resolvendo, né? A verdade é essa. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, é apenas o terceiro jogo de Felipe Luiz. Ele vai errar muito, mas também vai acertar, né? Já definiu o seu esquema de jogo. Ontem não foi bem. Eu acho que ele errou em algumas mudanças ali da equipe. Mas o time em si todo mal, né?
Alan muito mal, Léo Ortiz mal, Ayrton Lucas mal, Bruno Henrique e Gabigol mal. Então, não tem muito o que discutir. É uma coisa que a gente tá vendo aí na internet, né? Corintiano muito desanimado, né? É bom ver assim, porque o Flamengo tá ganhando de 1-0. Eles vêm com essa animação toda. Mas o Flamengo é Flamengo, pessoal. Vocês ganharam aí o Atlético Paranaense. Pra mim, tirando o Cuiabá e o Atlético Goianiense, é o pior time da Série A hoje. É o Atlético Paranaense. Volto a dizer, tirando o Cuiabá e o Atlético Goianiense, pior time da Série A é o Atlético Paranaense. Péssimo time. Joga mal, muito mal. Não é à toa que tá na zona de rebaixamento, né? Eles não ganharam do líder, né? Eles ganharam de um ali, Inclusive, eu sempre digo aqui, pra mim o Corinthians vai brigar ali com o Atlético Paranaense. Mas pra mim o Atlético Paranaense, pessoal, é forte candidato a descer pra segunda divisão, né? Fraco, um time, péssimo time, a verdade é essa, né? E contra o Flamengo aí, né? Flamengo e Corinthians tem a volta. Eu acho que talvez ele vai voltar aquele esquema antigo, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, Wesley, Alexandro, que Ayrton Lucas, pra mim, tá irreconhecível. Alexandro, Pulgar de la Cruz, Arrascaeta e Gerson, Gabigol e Bruno Henrique, né? Já tem alteração de postura, alteração ali de jogadores. Eu acho que vai ser outro jogo, ele acertou quando ele disse aí. A cabeça no domingo vai ser totalmente diferente. Claro, para a torcida, né? Principalmente para a torcida corintiana, eles se empolgam, né? Ganhou de 5-2, o Flamengo perdeu, eles acham que vai chegar no jogo e vai fazer o mesmo com o Flamengo, né? Mas quem sabe o Flamengo não vai lá e joga um balde de alga fria, né? O Flamengo gosta de aprontar em Itaquera, né? Tomara que consiga aprontar mais uma vez, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.